Olá, eu sou o Gerson Duque, estou gravando esse vídeo em refutação ao vídeo do professor Fábio Sabino. Ele, professor de hebraico, um homem bem estudado aí, mas eu discordo de um vídeo, vai estar aí na tela a imagem, o nome do vídeo no YouTube, e eu vou comentar sobre isso. Ele falou sobre o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, supostamente Moisés escrevendo: suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, né? Deus dizendo através de Moisés. Semelhante a ti, Moisés, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Esse texto ele é mais conhecido, a maioria das pessoas entende que esse texto aqui está se referindo a Jesus, que ia vir. O professor Sabino, ele diz que não se refere a Jesus, porque aqui não está dizendo que suscitarei o profeta, mas um profeta, ou seja, dizendo que houve outros profetas, supostamente foram alguns daqueles profetas, mas que não fala a respeito de Jesus. Eu discordo, por quê? Não está dizendo aqui que fala o profeta, correto, mas está dizendo que ia havia um profeta semelhante a Moisés. Não disse simplesmente que havia um profeta, porque veio vários profetas, se a gente continuar lendo as escrituras. Mas disse que vai vir um profeta, Moisés, semelhante a ti. E o que é que tinha Moisés de diferente, particular, entendeu? Único nele? É que Moisés, ele era um representante de Deus na terra. É por isso que você vê Deus dizendo: Moisés, você será como um Deus a Faraó. Entendeu? Ele era como Deus para o povo. Deus queria ter acesso e falar com o povo, né? Como queria que todo o povo fosse sacerdote, como em Cristo nós somos hoje, temos acesso ao Pai. E em Êxodo, no capítulo 19, versos 6 em diante, você vê ali, o Deus queria isso. Só que o povo disse: Moisés, com medo de Deus, não, Deus não fale com a gente não, fale contigo, Moisés, e aí você fala conosco. Mas a gente não quer ouvir Deus falar, a gente tem medo e tal. Então Moisés, ele era um representante. É por isso que era errado se voltar contra o que Moisés dizia, suas leis e seus princípios, porque poderia estar se voltando contra o que Deus estava falando e contra o próprio Deus. É por isso que houve pessoas na Bíblia que Moisés, que se voltou contra o princípio de Moisés, morreram. Entendeu? E tem pastor que quer se achar hoje um Moisés. Se você se voltar, mas pastor, discorda disso aqui, não acho que isso aqui é errado. Que é isso? Se voltaram contra Moisés, uma autoridade, morreram. Tá? Ele usa isso de maneira desonesta ou muito ignorante para tentar se achar um Deus, um representante de Deus na terra, entendeu? Não tem nada a ver. Então, Moisés, ele tinha isso. Ele era como um Deus para Faraó. Deus disse: você será como um Deus. Ele era representante de Deus na terra. E Jesus, ele veio também revelando a Deus. É por isso que você vê João no capítulo 1, versículo 17, dizendo que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, versículo 18. E ninguém viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é o que tem revelado, ou tem traduções que falam, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é o que tem revelado. Então Jesus veio para revelar a Deus. Entendeu? Ele é o chamado Deus em carne, ele é a representação máxima, como diz os escritores hebreus, ele é a expressão máxima do seu ser, do ser de Deus, entendeu? É por isso que você vê, eu acho que em João, no capítulo 17, Filipe, versículo 8, Filipe dizendo: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele fala: há tanto tempo estou convosco, Filipe, não me tendes conhecido, quem vem a mim vê o Pai. Ele é a representação. Então essa é a semelhança de Jesus com Moisés. Vai enviar um profeta, vai vir um profeta, mas é semelhante a ti, ou seja, que vai me representar, e ele vai vir em meu nome e porei as minhas palavras na boca dele, e quem não ouvir ele irá morrer e tal. Então é isso que eu entendo. E esse texto de Deuteronômio 18, segundo o que eu interpreto, realmente se refere a Jesus Cristo, entendeu? Então o professor Sabino, em nenhum momento ele disse que foi traduzido errado, etc. Não. Ele diz que, em outras palavras, que pessoas até da Bíblia que escreveram
que é Jesus estão erradas, ou seja, que ele, a interpretação dele está certa. Tem outros vídeos aí que ele fala que Paulo está errado, que Paulo era fariseu. Vários vídeos que ele fala contra Paulo, que ele coloca Paulo contra Pedro. Claro, e eu respeito a linha de raciocínio de qualquer um. Mas eu não acho correto a gente deixar de crer em Paulo, pessoal, que morreram totalmente lúcido e morreram expressando aquela fé e foi próximo daquele conceito original das palavras de Cristo, da lei do Evangelho, para crer em qualquer profeta ou qualquer teólogo hoje do século XXI. Acho que não é sábio. Mas o próprio Pedro, ele fala aqui em Atos 3 que e ratifica aqui o Lucas escrevendo, o médico, escrevendo Atos a respeito de Pedro, e que aquele Deuteronômio que Moisés falou se refere a Jesus. Então você vai crer nas palavras que escreveu Lucas, escrevendo o relato de Pedro, ou em algum teólogo hoje do século XXI. Eu vou ler aqui. Atos, no capítulo 3, mostra ali a cura de um coxo. Aí, versículo a partir do 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de seus pais, glorificou a Cristo, e a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, justo, e pedistes que o condenasse, né? De sorte que vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Versículo 16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância também como as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor vos tenha tempo de refrigério, e envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da consumação, da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Versículo agora 22. Disse na verdade Moisés, : o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvi em tudo o que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada no meio do povo. Então, o próprio Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, mostra o discurso de Pedro, mostrando que Pedro cria que Moisés escreveu, no Deuteronômio 18, ele está se referindo, a respeito de Jesus. Entendeu? E eu pergunto, Pedro estava errado? O professor Sabino é o que está certo? Porque o professor Sabino, ele em modo nenhum, ele disse que foi traduzido errado, ou isso aqui foi acrescentado, como muitos usam esse argumento. Foi Roma que acrescentou, Roma que fez isso e aquilo, só não faz provar. Não. Supostamente, eu creio que ele nega o discurso de Pedro, ou seja, Pedro estava errado, Pedro entendeu errado. Eu falo isso por causa dos outros vídeos que ele fala, não, Paulo entendeu errado no Antigo Testamento e escreveu, isso é escrito de Paulo. Isso é escrito de fulano e tal, sobre Jesus, eu creio diferente, ou seja, ele, às vezes ele se coloca em alguns vídeos superior a esses apóstolos, entendeu? Que eu discordo e respeito esse poder dele. Mas Jesus, todos os profetas deram discurso de Jesus, né? Deram testemunho. Tanto é que quando Jesus ressuscitou em Lucas 24, ele, diz a Bíblia no versículo 27, ele com aquele jovem a caminho de Emaús, ele começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus expunha o que em toda a escritura do Antigo Testamento constava a seu respeito. Entendeu? Então Jesus mostrava que toda a escritura já falava dele, começando por quem? Moisés. Supostamente ele falou, Moisés deu testemunho de mim, que viria um profeta semelhante a ele, que era representante de Deus, que viria como Deus e tal. Supostamente, você vê, isso aí está em Lucas no capítulo 24, versículo 27. E no versículo 44 de Lucas, no capítulo 24,
Você vê o próprio Jesus também dizendo aqui, ó, que, versículo 44, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa, né, que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então você percebe que Moisés falou muito de Cristo, a lei de Moisés falava de Jesus Cristo, entendeu? Então, segundo o que eu imagino, eu posso estar errado, entendeu? Até que alguém me prove contra, eu continuo crendo assim. Eu creio que Deuteronômio 18:18 realmente fala de Jesus, porque não diz ali o profeta, mas diz, vai vir um profeta que é semelhante a mim, semelhante a ti, Moisés. E Jesus é o único que tem essa semelhança de Moisés, entendeu? Ainda mais porque ele não houve pecado nenhum. Ele não nasceu em relações sexuais, mas veio com o Espírito Santo. Então, num corpo incorruptível. Ele é o segundo Adão, como Paulo compara. Então, Jesus, ele é a representação máxima da expressão do ser de Deus, como diz o escritor aos Hebreus. E por isso que você vê sempre essa analogia, essa comparação de Jesus, Moisés e Jesus, entendeu? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Lucas 16:16, Jesus fala, a lei e os profetas duraram até João, a partir de agora vem sendo anunciado o evangelho do reino. Em Hebreus, no capítulo 8, versículo 7 e versículo 12, você vê sempre a analogia da lei de Moisés e do princípio de Cristo, que é superior, que a lei de Moisés não aperfeiçoou coisa alguma, se aperfeiçoasse não precisaria vir uma outra e superior ordenança. É por isso que Jesus disse em João 13, a partir do versículo, se não me fala a memória, esqueci, mas ele fala versículo 34, e 33, 34, né? Novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros assim como eu vos amei. Novo, já mandava amar no Antigo Testamento, mas era novo mandamento porque ninguém amou como Jesus amou. Ele era o conceito vivo de como era amor. Porque é fácil você dizer, tem que amar, mas o que é amor? Como é que eu tenho que amar? E quando o cara faz isso e aquilo, o que é amar? É deixar e não punir o cara? Então Jesus, ele era, nenhum profeta que falava de amor, Moisés ou quem for, era e conseguia praticar o conceito perfeito. Jesus foi essa perfeição. Então ele dizia novo, não porque ele estava pregando um amor, porque muitos falavam sobre amor, mas ele dizia novo porque assim como eu vos amei, nunca ninguém amou como eu aqui na terra. Então, novo por isso. Então, a lei de Jesus, que é a lei do Evangelho, que Paulo sempre comparava as coisas não com a lei de Moisés, mas com a lei do Evangelho. Veja Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 14, se não me fala a memória, Paulo disse que repreendeu Pedro na frente de todo mundo porque ele não agia de acordo com a lei do Evangelho. Entendeu? Ele comparava tudo não com a lei de Moisés. Então você vê sempre Jesus com esse anelo, a lei de Moisés é a lei de Jesus. Entendeu? A lei de Moisés serviu como aio para chegar até Cristo, né? Como um soldado, como um escravo naquele tempo que levava o filho do rico na escola. Então, entendeu? Então a lei serviu de aio, ela levou a gente até Cristo e a gente chegamos a Cristo na perfeição do princípio da lei. Jesus é a perfeição. E por isso a Bíblia diz que não precisamos mais do aio, não precisamos mais da lei de Moisés, porque temos uma lei superior, não porque vivemos sem lei, mas estamos debaixo da lei de Cristo, como Paulo fala em 1 Coríntios ou 2 Coríntios capítulo 9. Então tem um vídeo que fala a lei de Moisés e a lei do Evangelho. Você coloca a lei de Moisés e a lei do Evangelho, Gerson Duque, que vai aparecer no YouTube, ou se não, abaixo do vídeo eu vou colocar. Mas eu discordo do professor Sabino, e Deuteronômio 18:18, segundo o que eu imagino, e segundo o que vemos aqui em Atos 3:21, Pedro ratificando que Moisés escreveu, que viria um profeta se referindo a Cristo, eu creio que realmente está falando de Jesus. Abraço, o professor Sabino é um cara muito inteligente, tem muita coisa que eu concordo e muitas coisas que eu discordo. Beijo, tamo juntos.